Que a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. É um grande privilégio poder voltar à Igreja Batista do Calvário, rever irmãos preciosos e também nos fazer acompanhados dos nossos netos. Estar aqui esses dias é sempre um momento de grande alegria para nós. Trago uma saudação da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, a igreja que nesta hora ora pelo nosso encontro, pelo nosso culto, pela palavra de Deus que vamos abrir nesse instante. Trazemos assim, com satisfação, a saudação de nossa amada igreja. Quero convidá-los a abrirem o livro de Juízes, no capítulo 16. Vai ao Antigo Testamento, você tem os livros de Moisés, até Deuteronômio, depois tem Josué e depois tem Juízes, capítulo 16. A palavra desta noite terá como título o moinho, o clamor e a graça. Juízes, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 19. Entretanto, eu queria oferecer a seguinte sugestão, que você conserve a sua Bíblia aberta, que farei uma exposição gradativa, de tal maneira que não lerei todo o texto de uma única vez, mas vamos lê-lo gradativamente. Por isso, se puder, naturalmente, mantenha a palavra de Deus aberta, no livro de Juízes, a parte do capítulo 16, a partir do verso 19. Eu peço que você imagine agora o seguinte: imagine um homem empurrando todos os dias uma enorme pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta ao ponto de partida. O gesto se repete dia após dia, por toda a eternidade. Esse é Sísifo, personagem da mitologia grega que foi reinterpretado no século XX por um filósofo francês existencialista chamado Albert Camus, que disse que Sísifo é o símbolo de uma vida absurda, trabalho sem fruto, esforço sem propósito, existência sem redenção. E ele conclui de uma forma desafiadora a dizer: é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas será mesmo? Será possível encontrar sentido numa vida de movimentos repetidos, sem transcendência, sem esperança, sem Deus? Agora, imagine outro homem. Esse já não é um mito, mas uma figura real registrada na palavra de Deus. Ele já foi um herói, juiz em Israel, consagrado desde o ventre. Seu nome é Sansão. Mas neste momento agora ele está cego, amarrado, humilhado, girando um moinho no cárcere dos filisteus. E ele também está num ciclo. Também ele repete gestos. Também ele parece ter perdido o propósito. Mas ao contrário de Sísifo, Sansão ora. Ele clama, ele lembra-se de Deus. E a história não termina com um ciclo, termina
com a graça. E aqui no capítulo 16, nós estamos na vida de Sansão, na parte final, após anos de decisões impulsivas, anos de desrespeito à aliança de Deus, anos de autoconfiança espiritual. Sansão é traído por Dalila, seus cabelos cortados, e então ele perde a força. É capturado pelos filisteus, é cegado, acorrentado e forçado a trabalhar como escravo. E a narrativa que lemos é marcada por 3 momentos profundos: o moinho da humilhação, um clamor de súplica, de arrependimento e a graça final. E o que nós vamos ver aqui é o seguinte: quando se despreza a aliança com Deus, a vida perde o sentido. Mas quando se clama ao Senhor, mesmo no fim, ainda é possível morrer com fé e cumprir o propósito. Eu vou dividir essa palavra em 4 partes. A primeira, quando Sansão perdeu sua força. Segundo, quando Sansão perdeu a visão e a direção. Terceiro, quando Sansão se tornou espetáculo para os inimigos. Quarto, quando Sansão recupera a força na vida e o sentido na morte. E nós vamos terminar esta palavra ao redor da seguinte pergunta: como romper os ciclos vazios que nós giramos longe de Deus? E será possível cumprir a missão mesmo depois da queda? Vejam os versos de 19 a 20. Quando Sansão perdeu a sua força, o abandono da aliança ou o desprezo da aliança, veja os versos 19 a 20. Então ela o fez dormir nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou cortar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos até aí. Veja essa cena. A traição e o símbolo da queda. Dalila corta os cabelos de Sansão, não apenas como uma armadilha romântica, mas como um sinal final, aliás, da ruptura do voto de ser um nazireu, o voto do nazireado, conforme havia sido ordenado desde o nascimento. Ou seja, as 7 tranças aqui não são um mero detalhe estético, mas elas são o símbolo da aliança de consagração com Deus. E o corte do cabelo marca esse rompimento do sinal da aliança, do voto da consagração, do voto do nazireado. E então o texto diz: retirou-se dele a sua força. Isso não porque o fio de cabelo em si tivesse poder místico, mas porque o Senhor se retirou. E aí o texto vai dizer no verso 20, uma ignorância espiritual de Sansão, ele já não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Essa é uma das frases mais assustadoras da Escritura.
A tragédia de Sansão não começa com Dalila, nem termina com os filisteus, mas a tragédia dele assume o ápice quando ele não sabe mais discernir a presença de Deus. E ele pensa que ele sairá como dantes, mas Deus já não está com ele. Ele tornou-se espiritualmente insensível. Deus se retirou. O verbo aqui denota uma mudança de posição, um afastamento ativo. Não foi apenas ausência de bênção, mas uma retirada da presença. E o corte de cabelo sela anos de negligência progressiva, de uma negligência espiritual progressiva. Sansão é um homem que resistiu a Deus enquanto se dizia servo de Deus. Isso tragicamente, porque a sua força dependia da aliança e não da vontade sua ou da bravura dele. A força de Sansão estava na presença de Deus, não em sua posição, não em sua aparência, não em suas experiências passadas. Você se lembra um dia do apóstolo Pedro, na noite da negação? Naquele dia, Pedro declarou força, ele prometeu lealdade, mas ele caiu, ele negou, ele chorou, porque não basta ter sido forte ontem, é preciso estar em Cristo. E Sansão agora está fraco. A aliança foi violada, mas o pior está por vir. Vamos ver os versos de 21 a 22. Então os filisteus o prenderam e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele a girar um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Aqui nós temos uma cena. Ela é ao mesmo tempo real, mas ela é também alegórica, ou melhor dizendo, ela é simbólica. Os filisteus vazaram os olhos de Sansão. O herói, antes temido, agora é cego e humilhado. Mas há algo mais profundo aqui. Sansão foi cego antes de ter sido cegado. Ou seja, ele era cego antes de ter sido feito cego. Ele vivia guiado pelos olhos. Sua primeira queda foi quando, naquele dia, diz lá Juízes 14, verso 1, ele viu em Tímina uma mulher, e as suas decisões eram visuais, as suas decisões eram passionais, as suas decisões eram impulsivas. E a cegueira física apenas visibiliza a cegueira espiritual que já o acompanhava. O que antes era desejo sem discernimento, agora é escuridão total. E aí vem essa frase: e andava ele a girar um moinho no cárcere. E é curioso aqui, por isso que digo que aqui é tanto um fato real como absolutamente paradigmático, simbólico, porque o moinho é como um símbolo de uma vida sem sentido. Andava ele a girar um moinho no cárcere. Aquelas 2 pedras imensas, uma girando sobre a outra.
E essa é uma das figuras, das imagens mais fortes de toda a Escritura. O herói de Israel agora realiza a tarefa de um animal de tração, girando um moinho, sem direção, sem visão, sem propósito. O movimento é circular, o movimento é repetitivo, é mecânico, a ação é pesada, monótona, sem perspectiva de progresso, e a cena é humilhante, simbolicamente humilhante. O juiz de Israel se tornou como um jumento preso a uma pedra de mó. E o verbo hebraico aqui é usado para girar, ou seja, movimentos circulares até cerco, o que sugere uma vida que gira sem avançar. E o cárcere é literal, mas é também teológico, porque o cárcere da alma que se afastou da aliança com Deus, que negligenciou a aliança com Deus, que espezinhou a aliança com Deus. A vida que desprezou a aliança com o Senhor gira em ciclos vazios. Trabalho, acúmulo, distrações, pecado recorrente. E não é verdade que muitos estão assim hoje como Sansão? Ocupados, cansados, mas estagnados espiritualmente, movem-se, mas não avançam. Não é verdade? Mas há um ato de graça aqui. Como um fio de cabelo crescendo, que prepara a virada. O verso 22 diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isto é maravilhoso. Isto é Deus. É a graça de Deus. É a longanimidade de Deus. É um sussurro de esperança. É o cronista nos dizendo que Deus ainda não terminou com Sansão. É o símbolo da consagração, embora ainda incompleto, que começa a voltar. E com ele o eco da presença de Deus que começa a renascer. Mas por enquanto, Sansão ainda está no moinho. O espetáculo mais humilhante da sua vida ainda está por acontecer. E o servo de Deus se verá diante de uma multidão, como escárnio, num templo pagão. Naquele dia em que Sansão se tornou espetáculo para os inimigos, escárnio dos deuses estranhos. Vamos ver os versos de 23 a 27. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os
divertiam. Veja aqui, quando o servo se torna troféu dos inimigos. Sansão, que antes era temido por sua força, agora é alvo de zombaria. É motivo de festa religiosa. E os filisteus não celebram, irmãos, apenas a derrota de um homem. Eles celebram a suposta vitória de seu Deus sobre o Deus de Israel. E a humilhação de Sansão se torna um escárnio, então, contra o nome de Deus. E esse é um dos pontos mais dolorosos do texto. Um servo do Senhor, em ruína pública, servindo de espetáculo dentro de um templo, de um ídolo. E a festa descrita, observe, nesse riso, nesse templo pagão, ela é descrita como religiosa e política. Os filisteus oferecem sacrifícios a Dagon e atribuem a ele a vitória, e eles não estão rindo apenas de Sansão, eles estão zombando do Deus de Sansão. E quando o servo de Deus perde o temor do Senhor, isso aqui é mais ou menos um paradigma. O mundo perde o respeito por seu testemunho. E faziam dele brinquedo, diz o verso 25. Brinquedo, diversão. Palavra que diz aqui, indicada às vezes para dançar, entreter ou ser zombado. E ele então se coloca entre as colunas, que não é um mero detalhe arquitetônico, é um posicionamento providencial, onde o ponto maior de fraqueza se tornará o ponto da intervenção de Deus. O que nos lembra que, quando se despreza a aliança, não apenas caímos, arrastamos o nome de Deus conosco. A nossa incoerência vira combustível para a incredulidade alheia. A glória de Deus não é zombada impunemente, mas por vezes nós mesmos o expomos ao escárnio. Mas ali está, entre as colunas, e algo começa a mudar. Sansão quebrado, cego, humilhado, finalmente ora. E o clamor que brota do cárcere não será ignorado. A graça de Deus descerá com força restauradora. E eu peço que leamos os versos 28 a 31. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Jeová Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram-no com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol,
no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O clamor aqui de Sansão não é mais presunçoso. Diferente dos outros momentos, observe, Sansão não confia mais em si mesmo. Ele não faz assim como antes, como lá no verso 20, sair como dantes, não. Agora ele clama, ele suplica, ele diz: lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez. É a primeira vez que nós vemos Sansão orar com humildade. É a primeira vez que nós vemos ele suplicar com consciência de sua total dependência. E ele não diz: eu sou teu servo. Ele diz: lembra-te de mim. E essa é a oração de alguém quebrado. E Deus ouve. O Senhor restaura. E Sansão, cego, ilimitado, é usado para juízo contra os filisteus. E a missão é cumprida não com esplendor, mas com clamor. E sua morte não é trágica no sentido final, porque ela cumpre propósito redentor, mesmo que ainda marcada pela dor. O verbo é: ele clamou, que indica a sua invocação ao Deus da aliança. E a frase lembra-te de mim, que é uma frase, aliás, que remete para a linguagem dos salmos penitenciais, ao clamor de outros quebrantados nas Escrituras, o clamor de Neemias, o clamor de Ana, o clamor do ladrão na cruz. Lembra-te de mim. E o texto enfatiza que os mortos que matou na sua morte foram mais do que em toda a sua vida, não glorificando a violência, mas destacando que Deus ainda operou por meio dele, mesmo no fim. Mesmo cego, mesmo acorrentado, mesmo ferido, havia ali espaço para clamar, e Deus pode usar alguém, até a morte de alguém, que retorna para Ele. E o clamor verdadeiro de Sansão ainda é ouvido. E ele cumpriu uma missão ali no final. Você lembra que um dia lá ao lado de Jesus, um outro homem disse, um homem pendurado à direita de Cristo na cruz, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. E às vezes o clamor, ainda que tardio, é o mais verdadeiro. E diante disso tudo nós precisamos perguntar: como romper os ciclos vazios que nós giramos longe de Deus? Será possível cumprir a missão mesmo depois da queda? Primeiro, é preciso parar de fingir força e reconhecer a nossa condição real. Sansão pensava que tudo estava como antes. Ele diz: sairei ainda esta vez, diz o verso 20, mas ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele.
A nossa situação é um pouco diferente, ou bastante diferente, sobre diversos aspectos, mas há similaridades aqui que são as seguintes. Quantas vezes nós agimos da mesma forma? Continuamos no ativismo religioso, mas com o nosso coração desconectado. Nós mantemos a forma, mas nos distanciamos da presença de Deus. Nós estamos dispostos a encarar as nossas fraquezas, sem disfarces, a reconhecer a perda da nossa sensibilidade espiritual. Isso já pode ser o começo da nossa restauração. Também nós podemos enxergar a cegueira, que nos aprisiona em ciclos. E a cegueira de Sansão revela que ele já não via muito antes de perder os olhos. O moinho apenas materializa o ciclo. Porque a vida de Sansão era uma vida que gira sem avançar, girava sem direção, sem vocação. Não é verdade que muitos vivem essa realidade? Correm, mas não chegam. Produzem, mas não frutificam. Fazem muito, mas sem discernir o que Deus está a fazer. Quais são, entre aspas, os moinhos que nós giramos? Em que áreas da vida estamos repetindo padrões sem sentido? Onde é que estamos cegos, embora achemos que vemos? E aqui há algo importante. É preciso perceber que desprezando ou trivializando a aliança, que aliás hoje foi celebrada a nova aliança no sangue, nós nos tornamos espetáculos para o mundo. No templo de Dagon, Sansão virou brinquedo. Aquele servo ali do Deus vivo virou entretenimento de idolatria. Isso é trágico, irreal. O mundo observa o povo de Deus e quando este perde ali a sua compreensão de que precisa estar honrando a aliança em Cristo, também essa pessoa perde o respeito. E pior, a glória de Deus acaba sendo associada à nossa incoerência. Será que as nossas quedas e inconsistências têm alimentado o escárnio? Estamos vivendo de modo que honra ou de um modo que expõe o nome do Senhor? A nossa vida honra ou a nossa vida expõe o nome do Senhor? Mas há algo importante aqui. É o clamor de Sansão. É breve, mas é sincero. Senhor Deus, lembra-te de mim. Ele não tenta negociar, nem apelar para o passado, apenas clama. E essa é a virada. Porque a vida recomeça no ponto da rendição. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde.
nós temos chegado a Deus com esse coração que clama. Temos clamado como quem já não exige nada, mas se entrega por completo. O clamor não é o último recurso do desesperado. O clamor é o primeiro passo do restaurado. Clamar ao Senhor. E tem uma esperança aqui. É cumprir a missão. Ou uma missão específica que Sansão tinha. Enquadrada dentro daquelas condições, dentro daquele estágio da revelação, dentro daquele propósito da obra redentora de Deus, Sansão cumpriu mais na sua morte do que em toda a sua vida, diz o verso 30, e isso não glorifica a dor, mas isso exalta a soberania de Deus, que pode usar até um homem ferido para cumprir os seus propósitos. Porque, de fato, a obra de Deus, ela é feita não por nossas perfeições, mas ela é uma obra soberana de Deus em vista da redenção. Ou seja, você pode ter desperdiçado tempo, você pode ter desperdiçado dons, você pode estar desperdiçando oportunidades, mas Deus está e continua à procura de um coração contrito. Você ainda pode clamar e ainda pode ser usado. E o moinho não precisa ser o fim. Essa é a boa notícia do Evangelho. É que a graça mesmo depois do cárcere. E para nos lembrar disso, nós nos voltamos agora à história real de um homem cego por dentro, que como Sansão um dia clamou e foi ouvido. Havia um homem que, como Sansão, conheceu o chamado do Senhor, mas ele se afastou. Ele havia sido criado em um ambiente cristão, mas ele rejeitou a fé. Ele tornou-se blasfemo, ele tornou-se cruel, ele tornou-se negociador de escravos. Ele afundou-se em vícios, ele afundou-se em pecados, ele afundou-se em brutalidades. E esse homem era forte aos olhos do mundo, mas cego aos olhos de Deus. E ele rodava pelos mares do Atlântico, e por dentro girava, dentro do coração, girava um moinho tão pesado quanto o de Gaza. Até que em meio numa tempestade, no Atlântico, ele clamou, e simplesmente clamou, e Deus o ouviu, e seu nome era John Newton, e ele não voltou ao que era antes, ele tornou-se um homem novo, pastor, mentor, escritor, e foi instrumento de libertação e despertamento espiritual na Inglaterra. E ele escreveu o hino que tantos conhecem, mas talvez nem todos compreendem ou entendem tão profundamente. Amazing Grace, preciosa graça. Ó, que doce som, que salvou um ímpio
como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. E essa última linha deste refrão poderia ter sido pronunciada por Sansão. Eu era cego, mas agora vejo. Mesmo que não com os olhos, mas com a alma. Mas eu queria lembrar a você, a essa altura, de um outro nome, porque é um contraste mais profundo. Porque Sansão morreu entre inimigos, mas Jesus morreu pelos inimigos. Sansão clamou por vingança, mas Jesus clamou por perdão. Sansão tocou as colunas e destruiu um templo. Jesus tocou a cruz e rasgou o véu do verdadeiro santuário. Sansão morreu restaurado, mas Jesus morreu perfeito para nos restaurar. Ele não rodou o moinho pesado, mas carregou a cruz. Ele não clamou em desespero, mas em entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E por sua morte, nós temos vida. Por sua graça, nós temos sentido. Por seu amor, nós temos restauração. Irmãos e irmãs, não é tarde. Ainda que seus olhos estejam turvos, ainda que seus braços estejam presos, ainda que sua história esteja marcada por quedas, essa história é um encorajamento para você clamar. E Deus ouvirá. Não aceite morrer girando o moinho do inimigo. Não aceite morrer girando o moinho de escravidão. Não aceite viver desprezando, trivializando, profanando a Santa Aliança. Não aceite que sua morte seja vazia. Se ainda pode entregar a sua vida ao Deus de toda graça, clame. Clame como Sansão. Cante como John Newton. E que nós vivamos e morramos com o sentido restaurado pela misericórdia do Senhor. Vamos falar com Deus. Curve sua fronte, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Tu conheces os nossos ciclos. Sabes das repetições cansadas, dos gestos vazios,
dos grilhões que nós criamos e sustentamos. Mas hoje, nesta hora, nós te pedimos, lembra-te de nós. Restaura entre nós o que se perdeu. Reacende entre nós o que se apagou. E mesmo que tenhamos envergonhado o teu nome, tropeçado, mesmo que estejamos feridos, usa-nos para a tua glória. Perdoa-nos em Cristo Jesus. Não nos permitas morrer sem sentido, sem missão. Nós não queremos viver sem direção. Queremos o teu nome exaltado, mesmo em nossa fraqueza. Nós oramos em nome de Jesus, que venceu o moinho, que venceu a nossa escravidão e nos chamou à cruz e nos liberta e nos faz filhos teus. Oramos em nome dele. Amém.